Boa tarde, minha querida amiga Ellen. Aqui estou de volta para contar algo perturbador que aconteceu com um amigo meu. Pois bem, tudo se deu início quando eu estava na casa dele um dia, conversando, comendo uma porção de salame e bebendo cerveja. Estava uma noite muito agradável, com um vento gostoso, não muito calorenta. Estávamos eu, minha esposa, ele e sua esposa e seus dois filhos, uma menina de 15 anos e um menino de 13. Nós dois estávamos sentados na sala e as esposas na cozinha conversando. E, passado algum tempo, coisa de 1 hora mais ou menos, fomos para a cozinha. Puxamos uma cadeira e sentamos juntos as esposas a conversar. E estava muito interessante. Falávamos de tudo um pouco, até que a menina dele saiu do banho e se sentou à mesa com a gente, e do nada ela falou para o pai dela assim: Pai, conta aquela história para o Lucas. A mãe dela, de início, tentou sair fora, desviar aquela conversa, e nisso, o menino que estava na sala escutou e veio correndo até a cozinha, dizendo que queria ouvir novamente aquela história. E não teve jeito, minha querida. Eu já estava curioso para saber o que se tratava o tal assunto e falei para ele: Conta para mim que história é essa, Miguel? Esse é o verdadeiro nome de meu amigo. Eu colocarei nomes fictícios na sua esposa e filhos dele. A esposa dele se chamava Rosângela, o menino Gabriel e a menina Gláucia, e a minha esposa, Luciana. Voltando ao relato. Miguel e Rosângela desconversaram e naturalmente foi se perdendo o assunto. As crianças também não tocaram mais naquele assunto e aos poucos cada uma das crianças saíram da cozinha. Naquela noite, ficamos até umas 11 horas conversando e não foi tocado mais naquele assunto. Eu já até tinha esquecido do ocorrido. Bom, Ellen, nós nos despedimos de nossos amigos e fomos embora para casa. Faz mais de 5 anos que meu amigo me contou este fato e eu me lembrei neste momento e mandei uma mensagem a ele perguntando se eu poderia te enviar e ele me deu autorização. A partir desse momento, eu vou dar início ao relato dele. Não vou colocar nem tirar palavras. Tentarei descrever exatamente como ele me contou. Fique agora com meu amigo Miguel. No ano de 1987, eu estava para completar 20 anos. Nasci em julho de 67. O meu pai na época tinha 47 anos, a minha mãe 43 e éramos uma família de 6 pessoas. Pai, mãe, eu, 2 irmãs, sendo uma mais velha com 23 anos e um irmão na época com 15 anos, o caçula. O meu pai sempre gostou de sítios, chácaras, esses lugares de mato para morar, pois sempre morou com seus pais em roça e esse costume ele puxou de meu avô. Não gostava de cidade, o negócio dele era mato. Nós já estávamos acostumados a morar em locais assim, tínhamos mais liberdade, mais espaço, um ar puro. Um dia, no mês de agosto, o meu pai recebeu um dinheiro, ajuntou algumas economias, vendeu algumas coisas e comprou uma chácara em outra cidade. De momento, ninguém dos irmãos ficaram contentes, pois ali estavam seus amigos, ali viveram até os dias atuais e ali construíram raízes e não iria ser fácil se acostumar em outro lugar. Mas ficamos quietos e não questionamos o meu pai. Bom, passou aquela semana e mais ou menos uns 4 dias depois fomos embora para nossa nova moradia. Ao chegar no local da nova casa, notei que era muito bonito, muito mato em volta, poucas chácaras, umas afastadas das outras, outras não tão afastadas. Era gostoso o lugar. Chegamos na chácara. O portão de 2 folhas de abrir de madeira, mais adiante dava para ver a casa. A casa era grande, não era muito bonita, mas era grande por fora e a casa de frente ao portão tinha uma veneziana ao invés de vitrô. Na lateral direita tinha a porta da sala, no fundo um vitrô grande com a porta ao lado e ali era a cozinha. Tinha 3 quartos, um banheiro somente, mas era muito espaçosa. A casa tinha cômodos grandes e no fundo tinha mais um quartinho, uns pés de mandioca, um galinheiro que não era muito grande e umas madeiras. Na lateral da casa, à direita tinha os pés de frutas e mais à frente uma horta que não era grande coisa também, mas era muito bonito o lugar.
Chegamos por volta das 11 horas da manhã e já vieram alguns vizinhos curiosos para verem quem é que estava se mudando para ali. O tempo foi passando, logo todo mundo se conhecia. Arrumei um trabalho a uns 600 metros de casa, trabalho em que eu cuidava de uma chácara, mantendo-a limpa, e os donos só vinham no final de semana. E, a uns 100 metros de meu trabalho, tinha um bar, um barzinho bem humilde, mas vivia bem cheio. Os encontros pareciam ser combinados, todo dia estavam ali. Se passaram uns 8 meses, mês de abril, foi quando eu conheci uma linda moça. Eu estava no bar e ela entrou para comprar alguma coisa que eu não me lembro o que era, e assim que eu a vi, foi paixão à primeira vista. Eu fiquei olhando para ela e ela me devolveu o olhar com um lindo sorriso. Passado algum tempo, começamos a namorar. O nome dela é Rosângela, minha atual esposa. Ela morava a uns 150 metros do bar. Seu pai, Antônio, sua mãe, Benedita, e um irmão, Tiago. Rosângela tinha 19 anos. Os seus pais eram uns amores de pessoas, muito bons e me adoravam. Seu Antônio, um homem muito sério, não gostava de mentiras e de ficar em portas de bar. Tomava suas pingas ali dentro de casa com o acompanhamento de um belo cigarro de palha. Dona Benedita? Pelo contrário, muito sorridente e espontânea, falava até com os cachorros da vizinhança. E assim foram se passando os meses, tudo tranquilo, tudo normal. Mas as coisas começaram a ficar estranhas mesmo quando um caseiro chegou para tomar conta em uma chácara vizinha à nossa. Um novo caseiro conhecido como Naldo. Sua esposa se chamava Vera e 2 meninas gêmeas tinham por volta de 9 anos de idade. Eles não eram muito de conversa. Estavam de cara fechada o tempo todo. A dona Vera ainda dava bom dia algumas vezes, mas o seu Naldo, não. Era quase que impossível. Não encarava as pessoas, sempre de cabeça baixa, ele olhava as pessoas por baixo, usava um chapéu preto tipo de camurça. Seu Naldo era muito feio. Ele era alto, magro, cabelos cacheados longos. O queixo era fino, tinha uma barba muito preta e as mãos dele eram desproporcionais ao resto do corpo. Ele tinha pelos nas orelhas. Por poucas vezes que o vi, notei que suas sobrancelhas também eram grossas, quase se encontrando uma com a outra. Ele andava sempre de camisa de manga comprida, de calça e chinelo. Como era sempre de costume, eu saía do trabalho e ia ao bar conversar um pouco e já aproveitava para passar na casa do meu sogro, conversar um pouco e ver minha namorada, Rosângela. Em uma noite, era final de semana, eu fiquei bebendo e conversando com meu sogro e esqueci totalmente do tempo, e quando fui ver as horas, já eram 11 e pouca da noite. A minha sogra disse para eu dormir ali, pois tinha um sofá na sala que puxava e virava uma espécie de cama. Eu tentei recusar, mas meu sogro, que já estava meio alcoolizado, não deixou eu nem terminar de falar, e já foi logo mandando Dona Benedita arrumar o lugar para mim. Por fim, eu acabei aceitando o seu convite, e por volta de 1h30 da manhã, mais ou menos, eu escutei um barulho que vinha dos fundos da chácara de meu sogro. Tentei pegar no sono novamente e ouvi uma espécie de urro misturados com gritos. Aquilo parecia ter gritado do meu lado, encostado no meu ouvido. Eu dei um pulo do sofá e fui para os fundos onde se encontrava a cozinha. Tinha um vitrô grande ali. Para minha surpresa, o meu sogro já estava ali, pois ele ouviu o barulho também. Nós olhamos pelo vidro da cozinha e o meu sogro disse ter visto um vulto negro muito alto que, ao perceber que estava sendo observado, saiu correndo mato adentro. Eu confesso que não consegui ver nada, eu só escutei o barulho daquilo correndo para o mato. Ao olhar para trás, vi minha sogra e minha namorada no corredor. Elas também ouviram aqueles gritos. Pronto, estava todo mundo apavorado e ninguém dormiu naquela noite. O dia amanheceu. O meu sogro e eu fomos no fundo do quintal ver se tinha alguma coisa diferente ali, pois não tinha nada diferente, somente um monte de terra mexida e alguns galhos quebrados.
Voltamos para a frente da casa. Ficamos ali conversando sobre o ocorrido. Me despedi e fui embora para minha casa. Ao passar no bar, o assunto ficou ainda mais estranho. O dono do bar e alguns que por ali se encontravam, cada um tinha uma história para contar. Mas o que me chamou mais a atenção foi de um senhor que estava sentado do lado do balcão. Ele dizia que um animal preto atacou a chácara dele, matou 3 galinhas e feriu seu cachorro, que ficou com uma das orelhas penduradas, e por pirraça fez uma bagunça tremenda nas plantações, pisoteando e rolando em cima das verduras, e que chegou a ver o bicho, e que era aquele maldito. Ele dizia que aquilo era o maldito lobisomem. Pronto, eu cheguei a ficar com as pernas bambas. Um outro senhor ali perguntou a ele: mas lobisomem? Isso não existe, homem. Existe sim, diz o senhor nervoso. Aquilo era um maldito lobisomem. Eu vi com os meus próprios olhos. O cheiro daquele monstro estava ainda impregnado nas verduras, um fedor de podre, de carniça. E eu ali escutando tudo e não disse uma palavra sequer. Eu saí de mansinho e fui embora para minha casa. Ao chegar em casa, a minha mãe estava desesperada por não ter notícias minhas. Eu a acalmei e disse a ela que tinha pousado na casa de Rosângela. O meu pai, nervoso, me deu uma bronca e disse para eu não ficar andando mais à noite por aquelas bandas. Eu nem perguntei o porquê, eu já sabia a resposta. Perguntei para minha mãe se ela tivera ouvido uns sons estranhos na noite passada, e ela me disse que meu pai havia ouvido uns barulhos de uivos ao longe, e me perguntou o porquê da pergunta. E eu disse a ela que no bar as pessoas estavam falando sobre isso e que, por incrível que pareça, um senhor disse que um lobisomem atacou a chácara dele matando galinhas, machucando seu cachorro e acabando com suas plantações. A minha mãe fez o sinal da cruz, mas não disse uma palavra sequer. E o meu pai ficou ali sério e também não disse nada. Eu perguntei dos meus irmãos e a minha mãe disse que ainda estavam dormindo, que não dormiram a noite passada. Bem, aquele dia correu tudo tranquilo, nenhuma novidade até o final da tarde. No final da tarde, a tranquilidade deu espaço a gritos, xingamentos e agressões. Vera, a esposa de Naldo, estava aos gritos, nervosa, e aquilo foi acumulando pessoas curiosas. Vera gritava com Naldo para ele buscar suas filhas, que Naldo disse estar na casa de sua mãe, mas Vera estava muito nervosa, descontrolada. Ela foi para cima do marido e arranhou o braço dele. O Naldo virou um bicho de bravo, pegou ela pelo pescoço e deu um tapa no rosto. Ele segurava ela suspensa no ar. Aquilo era surreal, até um senhor gritar para ele deixar a mulher em paz, senão iria dar um tiro nele. Ele soltou a mulher e disse para o homem que se quisesse matar ele teria que comprar uma arma melhor, que essa porcaria de espingarda véia não ia matar nem passarinho. Disse isso e foi se distanciando até que sumiu de vista. A minha mãe se aproximou de Vera, que ainda estava no chão, e a levantou, pedindo que ela se acalmasse. Levou-a até a minha casa, fez um chá para ela se acalmar. E Vera falava e soluçava, mas aos poucos foi se acalmando e conversando com minha mãe. Aí ela explicou melhor, com mais calma. Ela disse que fazia uma semana que o Naldo levou as filhas dela para a casa da mãe dele e não buscou, e que ela encontrou com o conhecido da mãe de Naldo e, ao perguntar se as crianças estavam bem, o mesmo disse que as crianças dela não estavam lá na casa da mãe do Naldo, não. Mas como assim? Ele me disse que estavam lá. E por esse motivo começou toda aquela confusão com seu esposo. Ela, de todo jeito, queria que ele fosse buscar as filhas. O mesmo se negou e também não deixou ela ir. Os ânimos se esquentaram e a briga foi inevitável. Vera, por fim, voltou para sua casa mais calma. A minha mãe disse para ela conversar com calma com seu marido e no dia seguinte, domingo, juntos fossem buscar as crianças e, se ele não quisesse ir, que era deixar para ela ir só. Vera concordou e foi para sua casa mais tranquilizada. A noite foi chegando.
Aquela noite foi um verdadeiro inferno, que começou por volta das 8h30. Estávamos assistindo, se não me engano, a novela O Outro. Escutamos um trotar igual de um cavalo passando na rua. Aquilo bateu no portão da casa de Vera, que derrubou um lado dele. Os meus irmãos já iam sair para fora, e o meu pai fez que eles ficassem onde estavam. E aquilo não era um cavalo nem boi. Logo, aquilo voltou correndo novamente, deu a volta, não sei de que jeito, pulou em nossa chácara e aquilo começou a rodear a casa. Dava para ouvir a respiração de cansado, urrava muito, parecia que queria falar alguma coisa, mas estava engasgado. Ele dava a volta na casa, parava e começava o urro novamente. Era um desespero total.